é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Boa noite, amados e amadas, graça e paz do nosso amado Jesus. Mais uma noite nós estamos aqui com vocês, ainda online, mas nos domingos nós estamos com os nossos cultos presenciais. Esse domingo será domingo de Santa Ceia, não perca. E você que ainda não pode estar conosco, que faz parte do grupo de risco, nós pedimos para você, prepare a tua Santa Ceia, prepare esse momento para que você possa celebrar junto conosco esse momento tão especial que Jesus deixou para mim e para você.
trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E assim sendo, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está ali nos Salmos, Salmo de número 91, versículo 1 e 2. Amém? Salmo 91, versículo 1 e 2, que nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha a trazer revelação para nós. Que os Teus anjos ministradores ministrem o nosso coração nessa noite, para que nós possamos, Pai, entender e compreender a Tua palavra, para que nós possamos colocar ela em prática a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu amado, minha amada? A palavra do Senhor nos disse que habitar, né? E eu fui procurar o significado dessa palavra, e ela diz assim, no sentido figurado: permanecer, faz-se presente, um pensamento que habitava sua mente. Deus habita na alma de quem crê. É um verbo transitivo, direto, povoar, providenciar, moradores ou habitantes decidiram habitar. Na etimologia da palavra habitar, ela vem do latim habitare, e ela ainda tem uma referência que eu achei muito curiosa, que ela diz assim: quem mora mal não necessariamente habita mal e vice-versa. Morar e habitar não é a mesma coisa. Moradia é o seu lugar de repouso, de descanso. O lugar onde você habita é muito mais amplo, envolve aonde você mora, aonde você faz compras, aonde você trabalha, aonde você se diverte e muito mais. Então nós vemos aqui que o salmista está falando que ele não só mora no Senhor, ele não só está no Senhor, mas ele habita, que todas as coisas ele desenvolve por aquilo que Deus é na vida dele. E o interessante é que diz assim, a declaração: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele fala das bênçãos, da proteção e do cuidado divino que as pessoas que creem podem desfrutar. Aqui ele está falando dessas bênçãos, dessas proteções que Deus dá para aqueles que creem nele. E o esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto na presença do Senhor, onde há comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Então, quando nós falamos desse lugar, desse esconderijo onde nós vamos habitar, ele está falando de um lugar de intimidade, um lugar onde eu e você recebemos bênção, proteção, cuidado, tudo aquilo que é a nossa necessidade é suprida nele. E o interessante, mas o que tudo isso significa? Naquele contexto daquela época e hoje, nesse tempo difícil que nós temos vivido, o que significa para mim e para você habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar sob a proteção divina. Um esconderijo transmite a ideia de segurança e abrigo longe de ameaças, mas a verdade é que nem todo esconderijo é seguro. Algumas pessoas buscam se esconder em suas riquezas, nas suas forças, na sua fama, no seu prestígio social, e assim elas vivem iludidas, desfrutando de uma falsa segurança. Porque muitas vezes, quando nós colocamos o nosso esconderijo naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, nós temos um esconderijo inseguro. Mas quando eu e você nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, naquele que pode todas as coisas por mim e por você,
esse é o lugar seguro. Esse é um lugar onde eu e você podemos desfrutar das bênçãos e da provisão dele diariamente. Aqui nós vemos também que, no entanto, o salmista não fala de qualquer esconderijo, mas ele fala do esconderijo do Altíssimo. Ele fala de um lugar seguro. A palavra esconderijo traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio, um lugar secreto. Então, quando o salmista está colocando que ele está habitando no esconderijo do Altíssimo, ele está falando assim: eu estou num lugar seguro, eu estou num lugar secreto, eu estou num lugar onde eu refrigero a minha alma, eu coloco a minha vida na dependência daquele que pode todas as coisas. Eu não somente estou com ele, mas eu estou dependendo de todas as circunstâncias da minha vida, que ele possa agir em meu favor. É isso que o salmista está escrevendo. Então, quando ele fala que ele se esconde, ele está falando do poder infinito de Deus, do que o Senhor é poderoso para fazer. E nós, quando nós olhamos para nós, quando nós escondemos no nosso esconderijo, quando nós nos amparamos naquilo que nós temos e naquilo que nós somos fora do esconderijo do Altíssimo, nós contrastamos com as nossas fragilidades, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas. Por quê? Porque o Senhor é o único lugar seguro aonde eu e você podemos encontrar. Não existe outro lugar mais seguro do que a presença dEle. Isso não quer dizer que Ele vai livrar eu e você de situações difíceis. Isso não quer dizer que Ele vai tirar eu e você de situações que vai moldar o nosso caráter, que vai moldar a nossa vida, para que nós venhamos desfrutar, amadurecer e crescer, para viver obras maiores que Ele tem para mim e para você. Mas o esconderijo é um lugar aonde a nossa dependência se torna dependência dEle, não daquilo que nós temos, não daquilo que nós possuímos, não daquilo que a sociedade olha para nós e nos intitula, mas nós olhamos para Ele e nos colocamos debaixo dEle, nos escondemos nele, habitamos nele, porque nele eu e você encontramos segurança, nele eu e você encontramos proteção, nele eu e você somos abençoados, nele eu e você vamos passar por lutas e por adversidades, sim, mas nele nós temos segurança, nele nós temos proteção, nele nós temos refúgio. O salmista entendeu isso, e eu e você, nesse tempo difícil, nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque naquela época do Antigo Testamento, época onde homens ali, eles tinham a adoração somente no templo, somente lá no Santo do Santo, onde eles precisavam ir lá para Jerusalém para adorar o Senhor. Eles, naquele tempo, aonde eles estavam refugiados, eles não podiam, eles entenderam algo sobrenatural. Eles tiveram uma revelação do Senhor, como eu e você. Nesse tempo ainda nós não podemos estar todos juntos no culto. Ainda nós temos que alguns ainda estão nas suas casas, alguns ainda fazem parte do grupo de risco, não pode estar conosco, mas mesmo assim, os profetas, aqueles homens, aquelas pessoas de Deus entenderam algo sobrenatural que nós também precisamos entender. Por quê? Porque a adoração no Antigo Testamento ali, o Santo dos Santos, no santuário, era símbolo máximo da habitação do povo fiel, em comunhão com Deus e Deus com o seu povo. Mas, quando o templo de Jerusalém foi destruído, muitos judeus tiveram dificuldade de entender que habitar em Deus era algo muito mais profundo do que simplesmente morar na capital de Judá diante do templo.
Por isso, muitos pensavam que não podiam cantar longe de Sião. Está ali no Salmo 137. Eles achavam que eles não podiam mais celebrar, que eles não podiam mais cantar. E quantos no meio dessa situação difícil que ainda nós estamos vivendo, ainda tem isso. Mas nós olhamos aqui que existiu alguns homens, algumas mulheres, e tem também no nosso meio hoje, mas o Deus Altíssimo não é uma divindade territorial. Ele não está somente aqui dentro do templo, mas Ele é um Deus de toda a terra. José do Egito, profeta Daniel, profeta Ezequiel, seus amigos e tantas outras pessoas verdadeiramente habitaram no esconderijo do Altíssimo, apesar de estarem em terra estranha. Jeremias, quantos e quantas pessoas foram levados cativos? Esther, Raabe lá, ela reconheceu que o Deus não era um Deus territorial, mas ela pôde ir e adorar o Senhor. Ela pôde conhecer o Deus vivo. Ela pôde render a vida dela porque ela compreendeu quem Deus era. E assim na nossa vida. Não importa se nós estamos aqui dentro do templo ou não. Eu e você precisamos refugiar a nossa vida no esconderijo do Altíssimo. Eu e você precisamos colocar a nossa vida diante dEle. Eu e você precisamos nos lançar completamente a Ele. Sabe por quê? Porque hoje em Cristo, através do poder do Espírito Santo, a igreja habita no esconderijo do Altíssimo. E o Deus habita na igreja. Isso está lá em 1 Coríntios 3,16. Como diz Agostinho, o Espírito Santo nos faz habitar em Deus e Deus em nós. Então nós precisamos olhar para isso. Olhar que hoje eu e você somos templo do Senhor. Eu e você somos a habitação do Deus vivo. Eu e você podemos nos esconder nele, porque ele está em nós e ele pode realizar através de nós. E ainda diz assim, a sombra do Onipotente descansará. Descansará do quê? Descansará das lutas, das aflições, daquilo que o teu coração ainda está aflito nesse tempo. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O escritor bíblico aqui, a palavra sombra como uma metáfora para proteção e cuidado. Ele estava acostumado com as regiões desérticas, onde o sol escaldante podia ser muito perigoso. Então, a sombra do Onipotente é uma expressão que representa a extensão e a eficácia e o alívio que há na abundância da proteção de Deus. Há um lugar seguro para mim e para você, a sombra do Onipotente, aonde eu e você podemos colocar a nossa vida, aonde eu e você podemos colocar a nossa alma, a nossa ansiedade, aquilo que tem abalado as nossas emoções nesse tempo, não somente pelo Covid, não somente por isso, mas por tantas outras necessidades, por tantas outras dificuldades que o povo tem passado. Nós temos um lugar de segurança, e o lugar mais seguro na terra é a sombra do Onipotente, é na sombra de Deus. É eu e você nos lançarmos completamente nas mãos dEle, na sombra dEle, e deixar Ele nos cobrir, Ele nos envolver. O salmista, ele diz aqui, não apenas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele também completa, direi ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O salmista completa ainda, é realmente significativo, como o salmista diz a Deus, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu. Isso é muito íntimo, isso é muito pessoal, é muito familiar. Ele está se lançando completamente naquele que ele conhecia, naquele que ele se envolvia, naquele
ele sabia que havia segurança e proteção para a sua vida. Na minha e na tua história não é diferente. Na minha e na tua vida não é diferente. Eu e você precisamos buscar conhecer Ele. Eu e você precisamos buscar ter intimidade com Ele. E o único lugar para que eu e você venhamos conhecer é estar na presença dEle, é buscar dentro da palavra dEle. Por quê? Porque quando eu e você vamos para Ele, eu e você vamos tendo intimidade, vai sendo gerado em nós familiaridade, vai gerando em nós algo sobrenatural, vai gerando em nós sensibilidade da presença dEle. E isso faz a diferença na minha e na tua vida. Isso faz diferença naquilo que nós prestamos atenção, onde está o nosso foco. Eu e você precisamos olhar para Deus, que Deus é onipotente, Ele é Senhor, Ele é Deus meu. O salmista, ele tinha essa segurança, e ele fala aqui, como nós podemos ver, ele usa 4 nomes para Deus: Altíssimo, onipotente, Senhor e Deus meu. E nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos olhar assim de qualquer forma. Por quê? Porque quando o salmista está falando aqui, é porque ele conhecia a Deus intimamente. E ele fala aqui primeiro, ele fala do esconderijo do Altíssimo, no original Elohim, Elion, que é uma designação que enfatiza a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. Concordo com Derek Kidner, quando diz que o Altíssimo é um título que reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Quando eu e você colocamos a nossa vida nele, no Altíssimo, todas as ameaças que nós sofremos, não existe mais. Por quê? Porque nós estamos debaixo daquele que tem a proteção, debaixo daquele que pode ter todas as coisas. O segundo, ele fala da sombra do Onipotente, no original Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse é o nome que foi revelado aos patriarcas que peregrinavam em fidelidade à promessa divina, ali em Êxodo 6:3. Ele era o onipotente, Ele pode todas as coisas. Esse é o Deus a quem eu e você servimos, independente da circunstância, independente da luta, independente da adversidade, independente daquilo que você está passando. Ele pode todas as coisas na sua vida, mas eu e você precisamos nos lançar a Ele, assim como o povo que estava saindo ali do Egito. O terceiro ponto aqui, ele também escreve: direi ao Senhor, no original é Yahvé, eu sou o que sou, o nome pessoal do Deus de aliança, o Deus de aliança. Ele fala aqui, direi ao Senhor. Lembra que eu falei domingo do Deus de aliança? Esse mesmo Deus está aqui no Salmo 91. Diz ao Senhor, o Yahvé, aquele que é o grande eu sou, aquele que tudo pode, aquele que tem uma aliança comigo e com você, aquele que tem prazer em abençoar a minha e a tua vida. E por último, o salmista usa o termo geral, Deus, no original Elohim, mas ainda assim ele o faz de uma forma muito especial. Ele não apenas aplica o substantivo Deus, mas ele acrescenta o possessivo, Deus meu. O salmista, ele toma posse da presença do Senhor. Ele sabe aonde ele está se escondendo, ele sabe aonde ele está habitando, ele sabe de quem ele está dependendo, ele sabe de onde está vindo a proteção, o amparo, o cuidado, a provisão para ele. Então o salmista, ele se lança totalmente na dependência do Senhor, e eu e você precisamos entender isso.
Eu e você precisamos entender que o salmista ele não está falando de qualquer divindade, de qualquer ser. Não, ele está se referindo ao Deus onipotente, ao Deus todo-poderoso, ao Deus supremo, aquele que pode todas as coisas. Ele está falando de forma íntima. Ele não está falando de alguém que ele não conhecia, mas ele está falando de uma forma íntima. Ele está falando de um Deus verdadeiro que, apesar de ser altíssimo, apesar de ser onipotente, apesar de ser o grande eu sou, ele também é o Deus que cuida e providencia para o seu povo toda forma de provisão pessoal que nós, quando nos achegamos a Ele, necessitamos. Esse é o Deus meu, esse é o Deus em quem eu confio, em quem você confia, em quem eu e você podemos lançar a nossa vida e morar nele, não somente morar, mas habitar nele a cada dia, se escondendo, se abrigando, descansando, sabendo que ele tem cuidado de nós, sabendo que ele tem provido todas as nossas necessidades, porque eu e você não somos pessoas necessitadas, eu e você somos pessoas que temos coisas para doar, eu e você temos alegria para doar, eu e você temos amor para doar, eu e você temos esperança para doar, eu e você temos coisas materiais nossas para doar, eu e você temos, porque eu e você somos doadores, porque o nosso Deus é um Deus provedor, e Ele providencia para nós, e a provisão dEle em nós também transborda através das nossas vidas, porque Ele trouxe vida e vida em abundância para mim e para você, e tudo aquilo que Ele abunda em nós, Ele faz transbordar de nós. Eu e você precisamos entender que quando eu e você temos nele, quando eu e você chegamos nele, reconhecemos que Ele é o nosso Deus. Deus meu, que intimidade, que intimidade, em quem confio. Deus meu, em quem confio. Ele não está simplesmente ali buscando o esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente para ter paz com Ele, por mais adversas que sejam as circunstâncias, e essa paz que resulta em segurança e satisfação só é possível por meio de Jesus Cristo. Ele veio dar paz para mim e para você. Ele traz a paz que excede todo entendimento humano para mim e para você. Por isso, nessa noite, Ele convida eu e você para não somente morar nele, não somente estar com Ele ali, buscando algo, mas para que eu e você venhamos habitar nele, depender dele em toda e qualquer circunstância, se escondendo dentro dele, se escondendo nele. Só podemos nos aproximar de Deus a ponto de dizermos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos confortavelmente à sombra do Deus Todo-Poderoso, é porque Cristo conquistou esse direito para mim e por você na cruz. Cristo conquistou isso para você e para mim. Ali em Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Cristo conquistou para mim e para você, mas Ele também disse para mim e para você, que está ali em João 15, permaneça em mim.
Permaneça no meu Pai. Permaneça nele. Ele é a videira verdadeira. O salmista, ele estava falando porque Jesus não havia vindo. Após Jesus vir, ele fala assim: você que está habitando no esconderijo do Altíssimo, agora permanece no grande eu sou. Porque ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem ele, eu e você não podemos nada. Sem ele, eu e você, como nós vimos aqui um pouco antes, a nossa segurança não existe. Porque hoje eu e você estamos aqui. Hoje eu e você temos coisas, mas amanhã pertence ao Senhor. E quem vai trazer essa segurança para mim e para você é eu e você permanecermos nele. Por isso que Jesus diz: permanece, habita no esconderijo do Altíssimo, coloca a tua vida diante dele. Coloca a tua vida, tuas dificuldades, as circunstâncias difíceis que você passar. Tem coisas que você vai precisar fazer, com certeza terá. Mas primeiro, antes de tomar qualquer decisão, olha para ele e pergunta para ele: é seguro? O Senhor vai estar comigo? Eu vou estar nesse esconderijo fazendo isso? Eu vou estar habitando com o Senhor realizando isso? Eu vou ter descanso se eu fizer isso? Eu vou ter proteção à sombra do Onipotente se eu fizer isso? Eu vou poder dizer que Tu és o meu refúgio se eu fizer isso? Eu vou poder dizer para o Senhor que o Senhor é a minha fortaleza, independente da circunstância, eu vou estar olhando para Ele. E eu vou poder dizer para Ele assim: se o Senhor me dizer não, eu ainda vou continuar dizendo: Deus meu, em quem confio. A nossa segurança não está naquilo que nós achamos melhor, mas a nossa segurança, nosso esconderijo é Ele. Que nessa noite eu e você possamos olhar para Ele, se esconder nele, habitar nele, permanecer nele, confiar nele, porque Ele é o Deus que tem cuidado de mim e de você. Amém? Convido você para fechar seus olhos. A gente vai estar orando. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nessa noite diz que o Senhor é o nosso esconderijo. Tu és o Deus onipotente, o nosso Deus todo-poderoso. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem nós confiamos. E nós queremos, Pai, nessa noite, nos lançar completamente ao Senhor. Nos lançar, Deus, sabendo que Tu és o nosso esconderijo, sabendo que Tu és o nosso Deus Elion, que traz a supremacia, que
que nos tira de todas as ameaças, que nos guarda, nos protege, nos livra de toda circunstância difícil. Nós queremos, Pai, nos esconder no Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, as pessoas, Pai, que estão doentes, aonde há uma enfermidade, nós queremos nos esconder no Senhor, nós queremos colocar a nossa vida debaixo do Teu esconderijo, debaixo da Tua mão, porque Tu és Altíssimo, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Nós queremos, Pai, colocar a nossa vida debaixo da Tua sombra, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, porque a Tua fidelidade, a Tua promessa permanece conosco a cada dia. Nós queremos, Senhor, nos lançar completamente ao Senhor. A Tua sombra traz refrigério, a Tua sombra nos traz segurança, a Tua sombra traz para nós, Pai, alívio. Espírito Santo, Paizinho, que nós venhamos nos lançar completamente ao Senhor, porque Tu és o nosso grande eu sou, Tu és o nosso grande eu sou. Pai, o Senhor é supremo, o Senhor é suficiente, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Nos ensina, Pai, a colocar a nossa vida no Teu altar. Nos ensina, Pai, a depender completamente de Ti, independente de circunstâncias, independente daquilo que nós temos passado. Que nós possamos, Senhor, como salmista, olhar para o Senhor e lançar a nossa vida, e esconder a nossa vida em Ti, Pai, em nome de Jesus, porque assim como o salmista declarou que Tu és o refúgio dele, Tu és o nosso refúgio, assim como o salmista declarou que Tu és a fortaleza dele, nós queremos declarar essa noite que Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus, o meu Deus, o Deus em quem nós temos lançado a nossa confiança, o Deus a quem nós temos lançado a nossa vida. Pai, independente do lugar aonde nós estamos cultuando ao Senhor nessa noite, se nós estamos na nossa casa, se nós estamos dentro do nosso carro, aonde nós estivermos, Pai, que o Senhor venha nos alcançar e que nós venhamos, Senhor, a confiar cada dia mais no Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, traz cura, traz libertação, traz restauração, mas acima de tudo, Pai, traz intimidade, porque independente do lugar aonde nós estivermos, o Senhor está conosco quando nós nos colocamos, quando nós nos sujeitamos a estar debaixo do Senhor, a estar escondidos no Senhor, a estar habitando no Senhor. Tu nos guarda, Tu nos livra, Tu nos protege. Guarda a Tua igreja, protege a Tua igreja, protege Teus filhos e Tuas filhas aonde quer que eles estejam. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos o nosso GP online, que está ainda sendo presencial e online aqui da igreja. Se você quer vir e não faz parte do grupo de risco, esteja conosco aqui na quinta-feira às 19h30. Deus abençoe.